Olá, galera! Vamos iniciar nosso vídeo de hoje. A nossa aula será sobre polígonos regulares. O que nós vamos estudar nessa aula de hoje? Nós vamos ver os conceitos e definições de polígonos regulares e não regulares, polígonos inscritos em uma circunferência, elementos de um polígono inscrito numa circunferência e vamos ver alguns exemplos de polígonos inscritos, que vai ser o triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular. Vamos lá. Polígonos regulares e não regulares. Um polígono regular, ele apresenta as seguintes características. Ele vai ser convexo, ou seja, o seu lado interno não vai ter nenhuma interferência, ele vai ser completamente sólido, dentro do seu interior. Ele vai ser equilátero, ou seja, ele vai ter todos os seus lados com a mesma medida. E ele também vai ser equiângulo. O que significa ser equiângulo? Ter ângulos congruentes. No exemplo aqui da minha imagem, eu tenho um hexágono. Esse hexágono, ele tem todas as medidas dos seus lados aqui iguais e todos os seus ângulos internos também terão a mesma medida. E isso caracteriza um polígono regular. Já os polígonos não regulares, eles vão apresentar algumas características. Eles podem ser equiláteros ou não, pode ter ou não lados ali congruentes. Só que a maior característica dele, que caracteriza um polígono não regular, é o ângulo interno não ser congruente. Então, ele pode até ter a medida dos lados iguais ali, mas os seus ângulos internos serão diferentes, as medidas desses ângulos. Polígonos inscritos na circunferência. Um polígono ele vai estar inscrito numa circunferência quando todos os seus vértices pertencerem a essa circunferência. Ou seja, cada ponto ali do vértice do polígono ele tem que estar naquela linha da circunferência, para ele ser considerado inscrito nesta circunferência. E também outra característica é a seguinte: ao dividir uma circunferência em alguns arcos congruentes, ou seja, arcos que têm o mesmo tamanho, a gente vai ter esse polígono regular. Aqui eu tenho um exemplo de polígonos que são regulares e polígonos que não regular, que estão inscritos ou não na circunferência. Aqui eu tenho um polígono, ele apesar de estar inscrito na circunferência, ele não é um polígono regular, porque eu tenho lados aqui com medidas diferentes e os ângulos internos vão ser diferentes. Então, ele não é um polígono regular, tá? Mas, apesar disso, ele está inscrito na circunferência. Por quê? Porque todos os seus pontos, aqui são os vértices, Todos esses vértices aqui fazem parte da linha da circunferência. Então, ele está inscrito dentro dessa circunferência. Já esse polígono do lado, ele também não é um polígono regular, Ele tem, apesar dele ser convexo, ele não é regular. Ele não vai ter ângulos internos iguais e lados iguais. E também ele não está inscrito na circunferência. Porque, apesar dele estar desenhado dentro, ele não pertence a essa circunferência. Porque tem pontos aqui, que não fazem parte dessa circunferência. Então, para ele ser considerado inscrito, é como se ele fizesse parte da circunferência. Se ele não faz parte, ele não está inscrito. Aqui eu tenho mais exemplos de polígonos inscritos na circunferência. Eu tenho aqui um octógono e um triângulo equilátero. Esses dois polígonos, ambos estão inscritos na circunferência e a gente pode também fazer uma divisão desses ângulos internos desse polígono. Então, eu dividi igualmente cada lado do hexágono e encontrei ali 45 graus, do octógono, desculpa. Encontrei 45 graus em cada um desses polígonos e encontrei também ali, fiz a divisão do triângulo equilátero e encontrei 120 graus, Isso aqui significa que eu estou dividindo a circunferência em arcos congruentes, ou seja, eu dividi em vários pedaços que têm a mesma medida, Isso aqui também é uma das características que eu tinha dito para vocês do polígono que está inscrito na circunferência. Qualquer polígono regular pode ser inscrito numa circunferência. Essa aí é a terceira característica. Então, um quadrado pode ser descrito numa circunferência porque ele é um polígono regular, apesar de ser
um polígono regular especial, mas ele pode ser escrito. Um triângulo equilátero pode ser escrito. Um hexágono pode ser escrito. Então, qualquer polígono regular pode ser inscrito dentro dessa circunferência, desde que os seus vértices pertençam à linha da circunferência, que é o caso de todos esses polígonos aqui. E todos esses polígonos também têm algo em comum, que ele vai poder ser dividido em arcos congruentes, ou seja, quando eu traçar linhas aqui dentro, essas linhas serão congruentes, eu vou conseguir dividir ele em pedaços iguais, certo? Se eu traçar 3 linhas aqui, eu vou conseguir dividir ângulos iguais, e aqui a mesma coisa. Elementos de um polígono regular inscrito na circunferência. O ângulo central é o primeiro elemento que a gente tem de um polígono inscrito dentro da circunferência. Esse ângulo central, né, vai ser onde fica localizado o vértice do polígono, né, que a gente vai ter semi-retas saindo desse vértice. E os vértices vão ser consecutivos. A gente tem uma pequena equação para poder calcular o ângulo central de um polígono. A gente tem aqui a equação alfa, que vai ser, esse alfa que é genericamente falando, que vai ser o ângulo, o valor do ângulo que a gente vai colocar. 360, que é a medida de uma volta completa. E n vai ser o número de lados desse polígono. Temos também o ângulo interno. Esse ângulo interno é formado por 2 lados consecutivos de um polígono. A medida de cada ângulo é dada por beta, que vai ser o ângulo que a gente vai calcular, igual a SI, que é a soma de medida dos ângulos internos, e N, que são os números de lado. Então, a gente vai obter a seguinte equação. Então, o ângulo vai ser igual a N menos 2 vezes 180 dividido por N. N aqui vai ser a quantidade de lados que esse polígono vai ter. E esse 180 aqui é a medida dele, né? A medida que a gente vai utilizar para fazer esse cálculo do ângulo interno. Como é que a gente calcula o ângulo interno de um polígono? É utilizando essa pequena equação. O raio do polígono. O raio vai ser, né, o raio da própria circunferência. Por que a gente está trabalhando com raio? Porque como os polígonos estão inscritos dentro da circunferência e o raio é um dos elementos da circunferência, ele vai estar também fazendo parte do polígono que estiver inscrito dentro da circunferência. E essa medida do raio é o que a gente vai utilizar para fazer alguns cálculos e algumas equações. O raio de uma circunferência é a medida que a gente tem do centro até a extremidade da circunferência, até metade da extremidade. Então, esse é o raio de uma circunferência, tá? E o mais importante deles é o apótema, né? É o segmento que une o centro do polígono ao ponto médio, ou seja, a gente vai pegar o vértice lá do polígono, né? O ângulo central, a gente vai traçar uma linha nesse ângulo central até a base desse polígono, tá? E essa linha vai ser perpendicular, ou seja, ela vai formar um ângulo de 90 graus com a base desse polígono, né? E por isso a gente vai criar uma relação que a gente pode trabalhar com esse apótema. A gente está falando de ângulos de 90 graus, de altura, de lado. Isso lembra algum outro assunto que a gente já viu aqui, que é nada mais, nada menos do que o Teorema de Pitágoras. Então, o apótema vai ter uma relação direta com o Teorema de Pitágoras. Então, a gente vai utilizar a seguinte equação para calcular um apótema. A equação geral do apótema vai ser o raio ao quadrado, né, a medida do raio ao quadrado, igual à medida do apótema, que é o A ao quadrado, mais, isso aqui não é um 1, isso aqui é um L, tá? L sobre 2 ao quadrado. Então, isso aqui é basicamente uma aplicação do Teorema de Pitágoras dentro da circunferência, certo? Então, essa é a equação geral para a gente poder calcular o apótema de um polígono. E isso vai poder sofrer algumas alterações, vai poder ser aplicado dependendo do tipo do polígono que a gente estiver ali calculando esse apótema. Bom, aqui agora eu trouxe uma imagem para a gente ver claramente os termos que eu falei aqui para vocês. Onde tem o O aqui, eu tenho o ângulo central, né, que é esse aqui. Está formando ângulo central, obviamente, porque ele está exatamente no centro da circunferência. Esse vai ser sempre o ângulo central. Então, eu posso formar ângulo central aqui em qualquer direção, na direção do A, na direção do B, do C, porque a gente está trabalhando aqui com
um hexágono. Então, ele vai ter, né, um ângulo central. E a gente viu que no cálculo do ângulo central tinha lá a medida de 360 graus. Por quê? Porque a gente vai dar a volta aqui. Se a gente formar todos os ângulos centrais com todos os vértices do hexágono, a gente vai fechar um ângulo de 360. Por isso que a relação dele é direta com um ângulo de uma volta completa, tá? Essa linha aqui é o raio da extremidade, né, desse polígono. O que foi que eu disse a vocês? Que o raio é a ligação de qualquer extremidade do polígono até o centro, né, da circunferência aqui. Então, a gente tem o raio. Por quê? Uma aplicação direta, uma coisa que vocês vão lembrar do que é o raio. Quando a gente tem uma bicicleta, na roda da bicicleta, a gente não tem ali aqueles ferrinhos ali na bicicleta que chama de raio, é exatamente por isso. Se vocês observarem, tem uma peça no centro e uma barrinha que liga até a extremidade do pneu. É por isso que o nome é raio, porque é aquela metadezinha ali que a gente calcula, né? E a gente vê toda a circunferência, ela vai ter essa medida que é chamada de raio. E como a gente está com um polígono inscrito numa circunferência, o raio também vai fazer parte desse cálculo. Esse aqui embaixo é o ângulo interno. Esse ângulo interno, a gente está falando do ângulo interno do polígono, né? Porque todo polígono tem um ângulo interno formado pela união dos seus dois vértices. Então, eu tenho aqui, ó, esse ângulo interno do polígono. No caso de um hexágono, a gente vai ter 6 ângulos internos, né? Tem o ângulo C, B, A, F, E e D. Só não está marcado aqui na figura, mas são 6 ângulos internos. E por ele ser um polígono regular, os seus 6 ângulos internos vão ter a mesma medida. E por fim, nós temos aqui o apótema. Porque esse apótema, que como eu disse a vocês, ele vai formar um ângulo perpendicular com a base. Ou seja, aqui é a base do meu hexágono, aqui é o apótema e aqui ele está formando um ângulo de 90 graus. Então, se a gente quisesse fazer o cálculo dessa apótema aqui, como a gente está relacionado com o ângulo de 90 graus, a gente pode formar aqui um triângulo, a gente vai utilizar, como eu disse, a relação do teorema de Pitágoras para fazer o cálculo do apótema. Agora vamos ver algumas aplicações aqui dessas informações que a gente viu geral dos polígonos inscritos. Então, eu vou ver essas informações aplicadas no triângulo equilátero. Então, a gente tem aqui primeiros termos, né, os elementos que compõem esse triângulo equilátero. A gente tem L, que são a medida dos lados, aqui, né, marcado aqui na imagem. O O vai ser o centro do polígono, né, o ângulo central aqui. O raio é esse R, que eu disse a vocês que é a distância do centro até a extremidade. O A é a medida do apótema, que é esse Azinho que está aqui, né, que é a medida desse lado. E o M é o ponto médio, que eu fiz essa linha aqui, eu tracei essa linha, né, de ponto médio. Se vocês observarem, o apótema e o raio, junto com a base, formam um triângulo retângulo. E por isso que a gente vai trabalhar com o teorema de Pitágoras relacionado com o apótema, né? Que a gente tem um triângulo retângulo e normalmente medidas relacionadas ao triângulo retângulo a gente trabalha com o teorema de Pitágoras. E aqui as duas equações importantes do triângulo retângulo. Primeiro é a apótema. Eu tenho aqui, o apótema vai ser o raio dividido por 2 e a equação do lado que vai ser o raio vezes raiz de 3, a medida do raio vezes a raiz de 3, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui para a gente poder aplicar isso, essas equações e essas fórmulas dentro do triângulo equilátero. Os lados de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência medem 4 centímetros. Letra A, determine a medida do raio da circunferência. Então, a gente vai calcular uma equação que envolve o raio, é a equação do lado. Então, eu vou fazer essa equação aqui, ó. Eu peguei a equação do lado, que é L vezes raiz de 3, então, eu tenho que o lado vale 4. E eu tenho aqui o raio vezes a raiz de 3. Então, como eu quero descobrir qual é o valor de R, eu vou isolar R, né? Passei R para o outro lado da igualdade e o 4 para cá. Então, eu fiquei com o raio vai ser 4 raiz de 3. Só que como a gente viu nas aulas de radiciação, a raiz ela não pode ficar aqui no denominador de uma fração. Então, a gente tem que eliminar essa raiz daí. A gente fez isso multiplicando aqui a raiz pelo seu conjugado. Então, 4 vezes a raiz de 3, eu tenho 4 raiz de 3.
E raiz de 3 vezes raiz de 3, eu tenho raiz de 3 ao quadrado. E se eu colocar a raiz de 3 ao quadrado, eu posso tirar o 3 de dentro do radical. E foi o que eu fiz aqui. Então, a medida do meu raio vai ser 4 raiz de 3 sobre 3. Outro exemplo que eu tenho aqui é para determinar a medida do apótema desse triângulo equilátero. Então, eu vou usar a equação do apótema, né? Para o triângulo equilátero. Então, eu tenho A igual a R sobre 2. Então, eu vou pegar a medida do raio sobre 2. Só que eu calculei lá atrás a medida do meu raio, que é 4 raiz de 3 sobre 3, dividido por 2. Isso aqui é uma divisão de fração. Na divisão de fração, a gente conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente ficou aqui com 4 raiz de 3 vezes 1 e 3 vezes 2. Eu fiquei com 4 raiz de 3 e 6 embaixo. Simplificando isso aqui, eu peguei o 4 dividi por 2 e o 6 dividi por 2 também. Então, eu fiquei com 2 sobre 3. Então, eu fiquei com 2 raiz de 3 sobre 3. Esse é a medida do apótema do meu triângulo equilátero. Vamos ver agora tudo isso aplicado ao quadrado. Os elementos do quadrado basicamente são os mesmos ali do triângulo equilátero, porém, eles têm uma disposição diferente porque a figura é diferente, né? Temos aqui os lados, vamos ter também ângulo central, raio, apótema e ponto médio, tá? As equações importantes para o cálculo dos elementos do quadrado vai ser a equação do apótema, que vai ser o raio vezes a raiz de 2 sobre 2, e a equação do lado, que vai ser raio vezes a raiz de 2. E aqui nós temos um exemplo. A medida de cada diagonal de um quadrado inscrito em uma circunferência é igual a 12 centímetros, 12 diâmetros. Então, a gente vai ter que calcular a medida do raio da circunferência, a medida dos lados do quadrado e o apótema do quadrado. Vamos lá. Observe que a medida da diagonal é o dobro da medida do raio da circunferência. Como a diagonal ela vai medir 12 diâmetros, então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dividir 12 por 2, né? Então, a gente vai pegar aqui 2 vezes R vai ser igual a 12. R vai ser igual a 12 dividido por 2. Então, R vai ser igual a 6. O raio, eu já descobri aqui que o raio, né, da minha circunferência é igual a 6 diâmetros. Para a letra B, que eu precisava calcular a medida do lado, então eu vou utilizar apenas a equação do lado, né? Como a equação é R vezes a raiz de 2, então o meu lado vai ser a medida do meu raio, que é 6, raiz de 2. Esse aqui vai ser a medida do meu lado. E para calcular o apótema, né, eu sei que o apótema do quadrado ele vai medir 3 raiz de 2 diâmetros. Por quê? Como o raio é 6, né? E o apótema é isso aqui, eu só vou fazer essa divisão aqui, né? Eu vou colocar 6 aqui, e aqui vou ficar com 2. Então, 6 dividido por 2, eu vou ficar com 3 raiz de 2 dm, ou seja, que é de diâmetro. Hexágono regular. Também vamos ter lado, centro da circunferência, raio da circunferência, medida do apótema e ponto médio. As equações que eu tenho aqui são também do apótema e do lado, só que a equação do apótema para o hexágono vai ser o raio vezes a raiz de 3 sobre 2 e o lado vai ser igual ao raio, né? O próprio raio. Então, eu tenho aqui, os lados do hexágono regular medem 12 centímetros. Determine a medida do apótema desse hexágono e do raio da circunferência na qual ele está inscrito. Então, aqui eu tenho os dois cálculos. O lado, como ele é igual ao raio, eu vou ter 12. Então, o meu lado vai medir 12. E o apótema, para a gente calcular, eu vou utilizar a medida do raio. Então, eu tenho 12 vezes a raiz de 3 sobre 2. Então, vai ser 12 raiz de 3 sobre 2. Dividindo esse 12 por esse 2 aqui, eu tenho 6 raiz de 3. Então, essa é a medida do apótema do meu hexágono. Bom, agora chegou a hora de vocês praticarem. Eu vou deixar a atividade do módulo 2, das páginas 39 e 40. A entrega dessa tarefa vai ser no dia 2/9. Então, é importante que vocês façam para colocar em prática tudo que foi visto aqui na videoaula.
Aqui foram as referências que eu utilizei para elaborar essa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.